Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Você já parou para pensar por que existem mulheres que engravidam e não desejam levar a gravidez até o final? E que tem também mulheres que passam a vida inteira tentando engravidar e não conseguem? Pois é, tem cada situação, né? Acho que você já sabe do que vamos falar hoje. Estamos começando mais um Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá pessoal, é bom demais estar de volta para mais esse nosso encontro, hein? Bom demais estar aqui. E você sabe que eu, Adalberto Melo aqui de São Luís e a Regina, que você já ouviu aí, de Cuiabá, nós não estamos sós não. Não é isso, Regina? Olha, Adalberto, essa galera que está hoje aqui é de todo canto do Brasil. É com você, pessoal! Eu sou o Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Oi, gente, Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia. Sebastião, Goiânia, Goiás. Oi pessoal, aqui é o Ítalo de Parnaíba, Piauí. Hoje vamos falar mais uma vez sobre a valorização da vida. Quem tem dúvidas sobre a gravidez frustrada e aborto espontâneo não pode deixar de acompanhar. Sim, com certeza, Adalberto. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender um pouco sobre os obstáculos à reprodução. Sebastião, são contrárias à lei natural as maneiras de se evitar a reprodução? Regina, quando Kardec pergunta aos espíritos se as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural, olha só o que eles respondem. Que sim. Aliás, tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Pois é, Tião. E a espiritualidade superior continua nos dizendo que Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que deve usar para o bem, mas não deve abusar. O homem pode regrar a reprodução segundo as suas necessidades, mas não a deve dificultar sem necessidade. Bom, isso serve de reflexão para nós, né, Regina? Se Deus permite ao homem, de uma forma geral, regrar a reprodução, não tem a necessidade de chegar ao ponto da gravidez indesejada e, consequentemente, ao aborto, né não? Certamente, Adalberto. Vale lembrar que a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico vai ter que reparar, não tem jeito. Ítalo, ele vai nos explicar direitinho sobre isso. Pessoal, é interessante porque no livro Ação e Reação, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do espírito André Luiz, nos é relatado que a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justo. E sabemos que toda ação é de nossa escolha, mas a reação nem sempre, né? É uma pena. Chegou agora a nossa dica de leitura. Júlio Fresca, é com você! Dica de leitura. É isso aí, Regina. E hoje trazemos o livro cujo título é O Direito de Nascer, da autora Norma Jorge Moreira, pelo espírito Fernando Campeiro. Começamos por uma indagação: abortar ou não abortar? Verdadeiro drama na vida de uma mulher. Esse problema tem desdobramentos até na espiritualidade, onde inevitáveis ajustes dolorosos aguardam as partes envolvidas. Este livro é uma narrativa em que um espírito vítima de abortamento conta sua experiência quando foi expulso do útero materno em circunstâncias bastante dramáticas, em detalhes extremamente esclarecedores. E falando em livros, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarece e consola, a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em sua casa todo mês sem nenhum custo adicional.
Seja você também mais um sócio do maior clube de livros do Brasil. Você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespírita.com. Repetindo, www.clubedolivroespírita.com. E ainda estará ajudando sua casa espírita. E lembremos sempre das palavras de André Luiz: o livro espírita reconforta e explica. Até a próxima dica! Valeu demais, valeu Júlio pela dica. E olha, tem também casos de gestação frustrada, ou seja, não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Como compreender isso, hein, Sebastião? Bem, Adalberto, em todos os casos que há formação fetal sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Isso faz todo sentido. Outro livro que a gente pode citar é Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz ele nos dá o exemplo de ocorrências que a mulher em provação de reajuste do centro genésico, ela nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual ela consegue formar, com auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera então por meio de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos, segundo os princípios de automatismo e também de reflexão. É isso mesmo, Regina. André Luiz ainda fala que, ao contrário, há casos em que a mulher, por recusar deliberadamente a gravidez que está vivendo, termina expulsando a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação e desarticula os processos celulares da constituição fetal e acaba adquirindo, por causa dessa atitude, uma dívida constrangedora ante o destino. Guilherme, e desse modo nós podemos complementar aí que, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento do Nosso Senhor Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras, arquivando em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com as quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Sebastião, a mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus, já dizia Emmanuel em O Consolador. Agora nós vamos ouvir aquela mensagem no nosso Minutos de Paz. Minutos de Paz. A liberdade que prezas por galardão de tua vida, quantas vezes a revezas, fazendo-a mais reduzida? Se te proclamas ufano, defensor dos inocentes, não te apresentes insano entre os mais indiferentes. Aborto, jamais o faças, resolução de problemas, pois pelo ser que rechaças, terás a dor como algemas. Aborto, nunca cogites dessa trama inferior. Por mais na agrura te agites, confia mais no Senhor. Quem ama jamais se estende, justificando o que é mal. A vida é bênção que esplende, aborto é o que, afinal? Não tisnes tua consciência com alusões sem sentido, para não sofreres a ardência pelo filho não nascido. Goza então tua liberdade com inteireza no bem, sem remorsos, com verdade, desde a terra até o além. Mensagem Jamais o Aborto, pelo Espírito Belmiro Braga. Psicografia José Raul Teixeira. Mensagem Acenda a Luz, pelo Espírito André Luiz. Psicografia Chico Xavier. Livro Meditações Diárias, Editora Ide. Que linda mensagem! Vocês sabiam que tem casos que há necessidade da ligação familiar para reajustes do passado? Você pode nos relatar algum livro que traz esse exemplo, Guilherme? Sem dúvidas, Regina.
temos registrado o caso de Segismundo no livro Missionários da Luz. Nele é mostrado que o espírito Segismundo, além da necessidade do reajuste do passado, estava em processo doloroso, porque sentia a antipatia daquele que seria o seu genitor, um inimigo de outros tempos. Agora, pessoal, e no caso de doenças congênitas, o aborto é a solução? De maneira nenhuma, Adalberto. O espírito que já viveu aqui na Terra inúmeras vezes traz gravado energeticamente em núcleos de potenciação os registros de suas aquisições anteriores e seus desatinos, que ao se unir com o óvulo espelhará no mesmo o nível do seu processo evolutivo. Em resumo, o merecimento do espírito é que determinará sua imunidade ou não. Com relação aos pais, só terão filhos acometidos de má formação congênita aqueles que foram preparados para isso. Mesmo a nível inconsciente, todos são trabalhados pela espiritualidade, principalmente durante o sono físico. A expulsão da entidade reencarnante só determinará o agravamento dos débitos perante a lei universal. Bom, e antes de encerrar, nós vamos acompanhar a mensagem do Mestre. Mensagem de Jesus. O povo, à espera de Zacarias, se admirava de que estivesse demorando tanto no templo. Mas quando ele saiu sem poder falar, todos compreenderam que tivera alguma visão no templo, pois que lhes dava a entender isso por sinais, e ficou mudo. Passados os dias do seu ministério sacerdotal, voltou Zacarias para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: Esta a graça que o Senhor me fez, quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 a 25. É isso aí, gente! Então a nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo, chegou ao fim. Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem todos então aí com Deus e até a próxima, minha gente! Valeu, pessoal! Aqui é Adalberto Melo, de São Luís do Maranhão. Um abraço! Sebastião, de Goiânia, Goiás. Grande abraço, ficam todos com Deus. Um grande abraço, gente. Aqui é Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia. Tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Aqui é o Ítalo, de Parnaíba, Piauí. A gente se encontra no próximo episódio do podcast. Um grande abraço a você, aqui de Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais. Muita paz. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.